Muy buenas noches. Les saluda Rafael Macín una vez más aquí en nombre de Escuela para Padres. Mis actividades profesionales se encuentran en el área de medicina y de salud pública. Mi especialidad es en atención primaria centrada en la comunidad y realmente me complace estar una vez más con ustedes. Estar con Escuela para Parejas es muy gratificante para mí, me entusiasma, me motiva. Además, saber que hay un grupo de personas muy dedicadas a promover la salud mental, el bienestar en el hogar y en todos los ámbitos de interacciones sociales es una cosa magnífica. La iniciativa cuenta ya con más de 450,000 seguidores en las diferentes redes sociales, lo cual es muy impresionante, y más de 100,000 visitas en esta nuestra página. Pero quiero que esta noche nos acompañen a un conversatorio muy fresco, muy relajado y al mismo tiempo muy serio, con una invitada muy especial, que es la doctora María Aparecida Vieira Souto, que es una amiga entrañable de años y años. No voy a decir cuántos para que no nos calculen la edad, pero son muchos, muchos de amistad, muchos de experiencia y de aventuras compartidas. Nosotros nos conocimos en la época en la que yo vivía en Brasil, y ella fue una extraordinaria amiga y colega, y lo tengo que decir, una hada madrina todas las veces que visité Porto Alegre. Me cubrió con sus alas, me acompañó a muchos lugares, me dio abrigo, me dio albergue, y me hizo sentir muy querido, muy bienvenido en esa ciudad preciosa y maravillosa. Y María Aparecida es una persona a quien yo admiro y quiero entrañablemente. Es una persona que sin temor a equivocarme puedo decir que siempre está en búsqueda de cómo crecer, cómo autoconstruirse, cómo evolucionar, cómo ser mejor, sin competir con nadie, simplemente cultivándose. Y toda la vida está buscando cursos, talleres, oportunidades, ocasiones para aprender, para crecer. Es, como digo yo, una mujer en permanente autoconstrucción. Pero ya no voy a lanzarle más confeti, porque estoy viendo que la estoy haciendo sentirse un poco, como decimos en México, apenada, o como se dice en portugués, embarazada, que no es lo mismo Que no- que encinta. En portugués, Sí, embarazada quiere decir un poco eh, apenada, sin nada más que agregar por tantos halagos. Entonces, no digo nada más, sino que la invito a que ella misma nos hable de quién es y qué hace. María Aparecida, por favor, sí. Yo, ¿quieres que yo hable un poquito que de hables mi de ti, trabajo? que le digas a Sí. nuestra audiencia quién eres y qué haces. Bueno, yo soy trabajadora social y desde el principio de mi formación, yo me encaminé para la área de sexualidad. Y desde 1980 yo hago formación como Rafael habló, en la área de educación sexual. Y yo trabajo con dos cosas muy interesantes. Yo hago clínica, atendimiento y formación, capacitación de personal. Me gusta mucho trabajar con profesionales, porque es una posibilidad de ampliar el acceso de muchas personas a los contenidos de sexualidad. Entonces, basicamente es isso. Tenho especialização em educação sexual, em sexualidade de pessoas com discapacidade, especialização também em abuso sexual de niños de pessoas. Eu estou fazendo uma formação
em Argentina em sexologia clínica. Y bueno, es un poco por ahí. Hay otras cosas, pero me parece que es suficiente. Bueno, ahora que María Aparecida se ha presentado ya, pues entremos en materia, hablemos del tema del conversatorio. Este conversatorio, este diálogo, va a ser una charla muy, muy informal. En portugués se usa una expresión muy graciosa que es bate papo. Papo es la papada. Entonces vamos a darle a la papada, conversando de manera muy descontraída, muy relajada acerca de un tema crítico, que es cómo los avances de la tecnología en comunicación pueden y de hecho están teniendo un impacto en las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con otras personas con las que interactuamos. Tal vez ustedes recuerden, que hasta hace no mucho tiempo las parejas de enamorados se contactaban por telefonía de línea. Ahí estás, mi amor, te llamé, pero no me contestabas. No te pude dejar recado porque la máquina contestadora no estaba conectada. ¿Con quién andabas? O se mandaban cartas por correo regular y los contactos eran más bien medidos, mesurados. Las llamadas urgentes es porque había premura de encontrar a la otra persona, o si no era porque había una enfermedad en la familia o un desastre súbito o un cambio de planes, la gente no se hablaba, las parejas no se hablaban, los enamorados no se buscaban con la vehemencia que la hacen ahora. Pero con la aparición de la telefonía celular, de los teléfonos inteligentes, el acceso a videoconferencias, las cosas han cambiado radicalmente. Ahora los enamorados están controlando uno al otro todo el día. Se llaman hora tras hora. ¿Dónde andas? No te veo. O se mandan mensajes de texto. No me contestas. ¿Qué pasa? Estoy en una reunión. No te puedo contestar. ¿Una reunión con quién? Es como si se estuvieran controlando, se estuvieran verificando todo el tiempo. Y hasta, no solo con los enamorados ocurre esto, sino cuando los convivientes, las parejas ya casadas, viven juntas, hay este control también. No me contestas al celular. ¿Con quién saliste? ¿A dónde fuiste? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre? La tecnología y los medios están generando un control involuntario que tarde o temprano acaba por sofocarnos, por fastidiarnos. Y las personas pueden estar perdiendo las 3 R's de las relaciones familiares y sociales, que son espacios para relajación, recuperación de la rutina y espacios para la reflexión. Y esas razones por las cuales la gente quiere tener sus espacios personales son para disipar tensiones, disolver diferencias y disfrutar espacio personal. Pero yo no sé, María Aparecida, si estoy exagerando o la tecnología y los medios nos facilitan la vida por un lado y nos hacen susceptibles al control por el otro, por la otra, por los padres, por los hijos. ¿Qué piensas? Sí, voy a hablar portugués despacito, pero voy a hablar português. Certamente há impacto muito grande nas relações interpessoais no que se refere à internet. E nós temos, neste fenômeno do impacto da internet nas relações, um fenômeno muito interessante e muito presente, que é a existência da pandemia de coronavírus. Ou seja, o isolamento colocou as pessoas dentro de casa e as pessoas perderam os contatos sociais e tiveram que ficar literalmente enclausuradas. O que acontece em relação a isso?
todas aquelas coisas que estavam, que ninguém via muito, que as pessoas não viam muito o outro fazendo, começaram a ver todas as coisas. E nós temos, dentro das casas, situações muito interessantes. Pessoas muito jovens e pessoas bem mais velhas. E temos uma outra coisa nesse ambiente, que são pessoas de 80 anos, 70 anos, que viveram nos anos 70 e nos anos 60, toda aquela coisa de hippies, de amor livre, de faça amor, não faça guerra. Ou seja, quando essas pessoas começam a sair dessa situação de viver em comunidade e começam a caminhar para viver mais numa situação privada, nós temos, no final dos anos 80, aparece uma coisa bem consistente, que é a digitalização entrando na vida das pessoas. Ou seja, existem gerações de pessoas que nasceram a partir de 1980, e essas pessoas estão imersas na tecnologia. Imagina o que significa pessoas que estão imersas na tecnologia desde que nasceram, desde muito temprano, juntar com pessoas com maiores, com pessoas que queriam uma situação de privacidade em el início dos anos 80, 90. Mira que coisa doida, porque com o advento da internet, e esse pessoal que nasceu a partir de 1980, 1990, para esse grupo de pessoas, privacidade é pública, se inverteu a lógica. Antes, o público estava passando por uma situação de privacidade. Os grupos humanos migravam da situação de grupos, de viver em comunidades, por uma questão mais individual, mais pessoal, queriam viver situações de privacidade, compartilhar com pequenos grupos e tudo. Aparece um outro grupo, muito jovem, que quer se poner em contato com todas as pessoas, com muitas pessoas, e colocam na internet todas as suas coisas. Ou seja, o conceito de privacidade, no início dos anos 2000, muda radicalmente. Muda para uns e os outros não conseguem acompanhar. Este é uma coisa muito interessante, ou seja, considerando que as pessoas tiveram que ficar em casa, começaram a descobrir que a única forma de comunicação com os limites da casa era através da internet, através das mídias sociais. Então, como fazem pessoas que tinham contato por telefone, que saíam a visitar seus amigos e que agora estão dentro de casa, e a única coisa que podem fazer é se comunicar via internet. Alguns consideram que o telefone não é mais adequado, não possibilita contatos maiores. Como que é isso? Além de que pessoas que moram sozinhas, pessoas maiores que moram sozinhas, essas pessoas ficaram na dependência de outras pessoas para fazerem compras, para pedirem coisas pelo telefone, ou existe hoje uma quantidade imensa de empresas que têm o seu trabalho dirigido para o público através de uma mídia social chamada WhatsApp. As pessoas pedem, escolhem e compram coisas via WhatsApp. Como uma pessoa com 80 anos vai se apropriar dessa tecnologia para poder sobreviver? Isso é só um pouquinho. Se nós pensarmos nas questões relacionadas com pares, com as parejas tiveram que quedar-se 24 horas e por 7 dias por semana. Então, hay una persona de mi grupo que habla una cosa muy interesante. Si las parejas que se mantiverem, se os casais continuarem juntos depois da pandemia, é porque são almas gêmeas. E aqueles que se separarem vão desfrutar dos encantos do inferno. Então, déjame traducir esta expresión porque es genial. Dicen que las parejas que se mantuvieron unidas durante la pandemia es porque son almas gemelas. Sim.
Então, como fazer para conviver sem complicar muito a vida? Bueno, o que se sabe é que os conflitos empiezan a emergir rapidamente. ¿Por quê? Porque todas aquelas relações que não estavam muito bem começam a aparecer todas as dificuldades. Aquelas pessoas que têm um forte relacionamento, um relacionamento muito consistente, essas pessoas não têm tantas dificuldades. E nessa esteira, nós vamos encontrar todas aquelas situações de ciúmes, de infidelidade, que são muito comuns e a internet facilitou muito. Tem um estudo americano sensacional que mostra que as pessoas pegam o celular e olham para o celular no mínimo 150 vezes por dia. No mínimo. Imagina o que é isso. Então, o que a gente começa a encontrar? Isso existia, só que com a convivência 24 horas, as pessoas começaram a se dar conta que isso estava acontecendo. Então, começou a acontecer as situações de ciúme, né, e a facilidade de investigar. Nós decimos em português bisbilhotar. Há um termo em espanhol que me parece adequado, como mequetrefe, a pessoa metida que se vai investigar as coisas de internet del outro. Então, metiche, bueno, en mexicano. Então, as pessoas ficam controlando as mensagens, as fotos, os likes, todas as coisas. Tem pessoas que dividem, tem pares que dividem, sem dificuldade alguma, as suas coisas da internet. Entretanto, tem outros que não querem isso. E isso acaba provocando conflitos muito sérios. Isso é uma situação real, né? E com o advento da internet, o que se diz? A pandemia irá embora, mas a internet não irá. Ou seja, tudo que se fizer, qualquer pessoa que trabalhe na área das ciências humanas, né, essa pessoa tem que considerar que existe hoje uma outra coisa que está dentro da vida das pessoas, que são as mídias sociais e essa comunicação digital. Isto é assim. Qual é uma dificuldade? Hoje, qualquer coisa que tu peças, por exemplo, desde um médico que tu vás, os médicos têm toda a tua vida dentro da internet, dentro do seu computador. Então, pessoas que não têm acesso a isso, começam a ter problemas muito sérios de inadaptação e de inadequação para viver as suas coisas. O que nós temos, a preocupação da gente conversar hoje, é essa questão de casais. Isso é uma coisa tão interessante, porque as pessoas buscam, muitas vezes, em relacionamentos extra, coisas Então, assim, baixou a comunicação, não tem tanta novidade no relacionamento, as questões eróticas estão sendo colocadas de lado. O que a gente sabe, Rafael, é que a vivência dessas situações, procurar um relacionamento digital, virtual, e manter esse relacionamento junto com o relacionamento real, traz muita angústia, muito sofrimento e tudo. O que resta saber afinal de contas, como que a gente resolve isso, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer investimentos no relacionamento, invertir, como se diz em espanhol. Então, o que eu faço, né, no meu trabalho? Eu sempre, quando as pessoas vêm para um atendimento, ou quando eu tenho a oportunidade de conversar através das mídias, como a gente está fazendo, ou na televisão, ou no rádio, eu sempre pergunto o seguinte: pergunte para si mesmo se você quer ainda continuar com essa pessoa. Ou seja, pergunte a si se todavia quieres esta persona que está contigo. E outra, quieres algo
todavia, para invertir nesta relação, muitas pessoas não têm mais nada para investir nessa relação e não gostam mais daquela pessoa. E isso estava distante do seu cotidiano ou do cotidiano da outra pessoa, porque as pessoas estavam na rua, 24 horas, dentro de casa, convivendo com a mesma pessoa 7 dias. Isso tudo apareceu, Rafael. Então, nós temos um cenário, uma escena muy interesante para la convivencia entre las personas. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja va a bisbiliotar, a espiar el computador de su compañero, de su compañera, y descubre que ha estado mirando pornografía, por ejemplo? ¿Cómo se maneja esta situación? Tem coisas distintas aqui. Bom, uma coisa é olhar o que o outro parceiro está postando. Tem casais que não tem problema algum em relação a isso. Olha, não tem problema, não acham nada, não há problema. Para outros casais, isso é um problema muito grande. E aí nós temos a questão geracional. Para pessoas mais velhas, o investigar o que o outro faz nas mídias é um problema muito sério. É um desrespeito, é uma invasão da privacidade. Em compensação, essa geração dos anos 80 em diante, que nasceram mergulhadas, imersas na digitalização, digamos, para essas pessoas é muito interessante. E quanto mais jovens são, menos para eles tem o conceito de invasão de privacidade, essa coisa de estar investigando o que o outro está fazendo. Qual é a justificativa? Qual é o argumento dessas pessoas? E aquilo que é postado nas mídias sociais é público. Então, por que eu não posso olhar? Então, o que a gente diz é que a internet não é para amadores. A internet é para iniciados. Por quê? Porque é uma porta aberta dentro da tua vida. E tem pessoas que fazem questão de dizer que onde é que elas foram, onde é que elas vão, o que elas compram, o que elas... Isso é um perigo. E junto com isso tem pessoas que têm comportamentos sedutores, colocam fotos sensuais, e muitas vezes consideram que isso não é problema, porque, bom, não é muita gente que vai olhar, não tem muitas pessoas que vão olhar, só os seus amigos. Olha, só os seus amigos não existe, né? O problema é quando essas fotos sensuais, essas conversas sensuais, esse tipo de comportamento é observado pelo parceiro que investiga, e isso vem direto isso causa problemas, discutem aquelas discussões que poderiam ser, aquelas conversas que poderiam, para acertar coisas, a famosa discussão, discutir a relação, o que poderia ser uma discussão civilizada, se transforma numa guerra. E muitas vezes acontece uma coisa interessante com essas pessoas que têm uma familiaridade muito grande com as mídias, especialmente com o WhatsApp. A discussão das suas dificuldades, inclusive das dificuldades sexuais, é colocada nesta peleia através de mensagens. Ou seja, algumas pessoas ficam dentro do WhatsApp e, às vezes, fazem essas discussões dentro dos grupos de WhatsApp. Muitas outras pessoas fazem essas discussões exatamente no Facebook, para mostrar para todas as pessoas o que o outro está fazendo consigo, o quanto que isso é inaceitável. Então, muitas vezes as pessoas levam para uma situação pública aquilo que, em princípio, seria uma coisa do privado. Olha, o que a gente faz com essas coisas, Rafael, é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que se considerar é que as pessoas precisam conversar a respeito disso. Existe um princípio que deveria, inclusive, se ensinar aos filhos desde muito cedo. Diz o que tu está sentindo quando alguém faz alguma coisa que te incomoda. Desde o início. Começou a
tem uma situação que te incomoda, que te molesta, diz o que tu está sentindo em relação àquilo que está acontecendo. Tu te imagina se as pessoas disserem o que estão sentindo, fica mais fácil. Aí tu vais encontrar uma outra divisão por gênero. Na nossa cultura, tem uma coisa interessante. Na nossa cultura, muitas vezes, os ciúmes, os celos, são entendidos, decodificados como demonstração de amor. Uhum. Então, não é incomum as pessoas suportarem determinado tipo de comportamento do parceiro porque decodificam aquilo, entendem isso como uma demonstração de amor e de interesse pelo outro. Tu vais encontrar, como as pessoas avaliam essas situações, tu vai encontrar que a maioria, digamos, os homens, na sua maioria, veem essas situações de infidelidade como sérias se houver o chamado cybersexo, se as pessoas entrarem em interação sexual. Em compensação, tu vais encontrar as mulheres pensando de um outro jeito. As mulheres consideram que a infidelidade, desde o início, desde o coquetear, acho que me parece que em espanhol, desde o coqueteo, ¿no? Uhum. Desde Coqueteo. sí, hasta el cibersexo. Sí. Y importante decir, el impacto de la infidelidad en las personas es de la misma magnitud del impacto de la fidelidad en la vida real. Las personas se sienten, tienen vergonha, tienen rabia, vergüenza, tienen rabia, e muitas vezes não sabem como que vão acabar com aquela situação de uma forma civilizada, digamos. Às vezes, que tem alguns estudos interessantes, alguns autores dizendo uma coisa interessante, que a infidelidade na internet, muitas vezes, ela vai proporcionar uma discussão do casal e esse casal modificar o seu entendimento do uso daquela ferramenta. Bom, tu imagina que isso não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque o que a gente tem hoje, Rafael, muitas vezes a pessoa troca o contato virtual pelo contato digital. E não é, digamos assim, a facilidade de enviar mensagens faz com que a pessoa considere que ela precisa, que ela necessita estar conectada online todo o tempo, porque senão ela está perdendo alguma coisa importante que está acontecendo no mundo. Então, a pessoa, muitas vezes, atende chamadas ou vê mensagens que são mensagens, poderiam ser entendidas como mensagens inadequadas, na presença do seu parceiro, e o outro não percebe. O problema é quando as pessoas começam a trocar esse contato, esse falar e esse ouvir do parceiro real por falar e ouvir do parceiro digital. Este é o grande problema. Por quê? Porque as pessoas tem alguns autores que mostram isso, é considerado adição, essa coisa de estar o tempo inteiro com o celular na mão. As pessoas não conseguem se desligar, tem como eu disse antes, essa impressão de que se elas não estiverem conectadas, elas estão perdendo alguma coisa muito importante. Então, é difícil, às vezes, tu compatibilizar as necessidades de um com as necessidades de outro. Absolutamente. E essa coisa de invasão de privacidade, quer dizer, do outro ir lá, olhar, isso não é tão singelo assim, porque tem pessoas, Rafael, que vão olhar as mensagens, leem toda a mensagem, olham as fotografias e ficam observando cada comentário para ver se não tem algum componente de infidelidade. E muitas vezes as pessoas começam a ter comportamentos muito graves, ou seja, começam a buscar formas de romper as contrassenhas, a senha das pessoas, que as pessoas têm em outros veículos, em outras mídias. E tem algumas pessoas que chegam a situações muito graves, instalam
softwares no telefone celular e no computador do seu parceiro ou da sua parceira para poder saber tudo o que está acontecendo. Espiar. Então, espiar o tempo inteiro e a necessidade de controlar o tempo inteiro. Como é que a gente vai viver isso daqui para frente? Eu acho que vai depender exclusivamente da decisão que tu tens na relação com o teu parceiro, com a tua parceira. O significado que aquela relação tem para ti. Ou seja, se tu precisas que todas aquelas... Tem uma expressão em português que tu vais ter que traduzir, Rafael. Tem pessoas que colocam dentro da relação uma porção de penduricalhos. De colguijes, de colgantes, de adornos. Sim, então baratijas. necessitam ter muitos amigos no WhatsApp, no Facebook, muitos contatos, muito tudo, como se cada like, cada me gusta que é colocado nas suas mensagens, definisse como pessoa. Ela é uma pessoa querida, interessante, amorosa, inteligente. Então, se diz muito assim, se todas as pessoas se comportassem na vida real, como se comportam na internet, porque se comportam de uma maneira muito, muito boa, não haveria espaço no céu para tantos anjos. Então, daí tu te imaginas. Então, o que a gente sempre diz assim, se tu pode ser tão interessante, tão amoroso, tão afetivo e tão divertido, se tu fazes isso na internet, isso significa que tu podes fazer isso. Aí é que vem aquela história que eu falei lá no início. Qual é o interesse que tu tens em investir isso no teu relacionamento? Às vezes, Rafael, a intimidade sexual que algumas pessoas conseguem ter com parceiros digitais, parceiros online, enfim, ela não é a mesma que a pessoa consegue ter no seu relacionamento real, especialmente mulheres, porque consideram que não se pode se expor tanto para o seu parceiro. E a internet tem essa coisa, supostamente, de anonimato, que não é, né? Não é? Mas a única coisa que existe assim é tu não precisa sair de dentro da tua casa, digamos. Tu não precisa ir para a rua em busca de parceiros nem nada. Tu pode fazer essa busca via internet, mas isso não te garante sigilo, não te garante segurança, não tem isso, né? Então, o acesso à internet, ele possibilita uma série de coisas. Expansão de conhecimentos, expansão de amigos, encontro de pessoas que tu não vias há anos. Isso tudo é muito bom, ampliar isso tudo é maravilhoso. O problema é quando essas pessoas começam a ampliar tanto esses relacionamentos e começam a descobrir, muitas vezes, que é muito mais interessante aquela conversa que tem na internet do que as conversas que tem com o seu parceiro. Quando esse nível de satisfação emocional, desse contato na internet, começa a ficar maior do que aquele contato que tem com o seu companheiro, com a sua companheira, imagina no que isso resulta. E aí tem coisas que a gente precisa considerar nessa área de ciúmes, especialmente na área de ciúmes. Celos. Tem alguns selos. Alguns autores indicam uma coisa interessante. Que as pessoas que são ciumentas celosas. As pessoas mais celosas são as pessoas que são mais vítimas de la infidelidade. Mira que loucura. ¿Por quê? Porque o celoso pone na outra pessoa diretamente em contato. Quer dizer, uma pessoa que o outro nem repararia, nem se interessaria, o celoso mostra, aponta, sabe? A pessoa pode nem estar vendo, nem estar enxergando, mas o celoso aponta, indica e informa. Bom, então, imagina que tudo aquilo que o celoso não quer, que é a infidelidade, ele acaba criando situações onde o outro é infiel. Agora, imagina o seguinte, se tu começar a juntar todas essas coisas, tem algumas coisas também que dizem o seguinte, quando a atração, porque
o despertar, digamos, de interesse na vida real, tu te interessa pelas questões, tu olha e o físico, tu te encanta pelo físico. Depois tu vais para outros níveis. No contato online, isso não existe. Então, todo o processo de sedução se dá por outros meios, desde as fotografias que eu falei, sensuais, uma conversa mais, digamos, mais amorosa, passa por estas coisas. E aí o que se diz assim? Que quanto maior o interesse, o impacto que tu tens o teu interesse sexual, a atração sexual por uma pessoa fora do teu relacionamento, quanto maior for essa atração, existe uma maior probabilidade de que ocorra a infidelidade, da mesma forma que nas situações digitais. Ou seja, o que se diz é uma coisa que eu acho interessante, Rafael, é que há dentro do cérebro um lugarzinho que dispara a determinados estímulos, e esse lugarzinho é o lugarzinho da imaginação. Ou seja, a imaginação, ela possibilita que as pessoas criem situações que vão colocá-las diretamente com a fonte dessa satisfação. Então, é uma coisa muito louca, né, Rafael? Muito louca mesmo, né? Porque isso não vai acabar. Não vai acabar. Não existe assim, as pessoas decidirem como elas vão viver isso, como elas vão organizar a vida com uma coisa como esta. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse que é uma pessoa mais virra, maior, que o dia que a TV entrou na casa dela, a relação dela com o marido havia terminado. Agora, imagina com a televisão que não te dá retorno. A televisão não fala contigo, a TV não fala contigo, não te responde nada, não se interessa por ti e não quer saber. Em compensação, as mídias te dão retorno, elas te satisfazem em uma porção de níveis. E lá pelas tantas, a confusão entre o que é real e o que é digital acaba ficando essa divisão fica muito tênue. O sujeito acaba não se dando conta de que aquilo que ele está vivendo no plano digital não tem consistência, até porque ele não sabe se aquela pessoa com quem ele está conversando, se é real ou não, porque isso é outra coisa que os parceiros celosos fazem, criam outras contas paralelas para poder investigar, sem despertar sospechas, para poder investigar suas parejas. Então, é uma outra pessoa. Na internet, tu crias uma personagem e tu não sabes se aquela pessoa que está do outro lado também uma personagem ou é uma pessoa real, né? Então, bom, tem inúmeras situações da internet hoje que as pessoas se colocam em risco porque acreditam em tudo que o outro diz. Existem golpes da internet, inúmeros golpes. A pessoa entrega dinheiro, entrega cartão de crédito, tarjeta de crédito. Situação é uma situação bem complexa. Justamente tú dijiste hace un rato que estos medios no son para, utilizaste el término en portugués, amadores, o sea, Sí. para principiantes. Los principiantes acaban por caer en estas trampas que les ponen los príncipes africanos que les piden el número de tarjeta de crédito o se crean figuras imaginarias con la construcción de una personalidad ideal de un príncipe azul o de una princesa de cuento en un área de su cerebro, o acaban por creer que están habitando un compartimento absolutamente reservado y aislado del resto del mundo en el cual cuentan con privacidad o que nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Pero la realidad es que todo lo que uno hace en el Internet y en los medios en general es público y puede ser fácilmente recuperado.
Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no es raro que especialmente hombres tengan una pareja adicional a la pareja principal, que cometan actos de infidelidad y que pongan la información en los medios. La gente lo encuentra. Por ejemplo, los políticos, las figuras públicas, pero cualquier persona lo puede encontrar, pues está ahí, ahí. Y no es raro que, por ejemplo, a los políticos les destruyan la carrera por este doble estándar con el que viven su vida pública, por la traición a la pareja, y que las parejas acaben por divorciarlos y que entonces se queden sin la amante, se queden sin el puesto político y se queden sin la trayectoria política que iban siguiendo, o la trayectoria profesional, porque creían que vivían en un espacio de absoluto anonimato y de privacidad. Entonces, tienes razón, no es para amadores, no es para principiantes. Yo creo, Rafael, que tiene una cosa muy interesante en relación a las medias, que puedes, si las personas deciden compartir la curiosidad de las cosas que tiene en la Internet, esto puede resultar en desarrollo del vínculo, la mejora de las relaciones. Yo estoy hablando específicamente de las fantasías sexuales. As pessoas podem buscar na internet uma série de materiais que não encontram, não se encontram em outro lugar, a não ser fundamentalmente na internet. Então, se eu consigo dizer para o meu parceiro, olha, eu tenho uma curiosidade imensa em saber como que se tem um tipo específico de atividade sexual, uma posição que seja, qualquer coisa de natureza sexual, se eu conseguir vencer essa barreira, isso é muito importante, porque as pessoas podem, então, compartilhar alguma coisa que significa muito para elas. E vão desenvolver uma coisa fundamental, Rafael, que é a questão da intimidade. Intimidade é essencial na vida de uma pessoa. Tu tens que ter intimidade com alguém na vida, para que tu te sintas integrado, vinculado, em algum lugar. Tá? Então, a intimidade é muito importante. E se diz que a internet tem um papel fundamental nisso, porque ela possibilita o acesso a uma informação que tu não terias há 40 anos atrás. Imagina onde que tu irias buscar informações sobre vida sexual, por exemplo. Em livros muito específicos, imagina, isso não existe. Então, o que se diz, inclusive, o que se sabe em relação a fantasias sexuais, que a gente sabe que as fantasias sexuais são o motor desse desejo sexual, é considerado o motor do desejo sexual, se as pessoas se abrirem para os seus parceiros, para as suas parceiras, e procurarem na internet uma série de coisas de natureza sexual, vídeos, fotos, textos, coisas do gênero. Se as pessoas conseguirem fazer isso, compartilhar isso com seus parceiros, a tendência é essa relação melhorar, crescer e muito. A dificuldade é quando tu queres essas coisas todas e o outro não quer. O outro não quer, além de não querer, te proíbe de acessar. O que a gente sabe é que quanto mais tu proibires alguém de fazer alguma coisa, aí mesmo que a pessoa vai querer ver, afinal de contas, o que é que tem de tão sério, de tão grave, de tão importante, que o outro não quer que eu veja. Então, a internet tem outras coisas assim, facilita muito a vida de pessoas, de casais que vivem separados, cada um numa cidade, distantes, ou às vezes na mesma cidade, mas não moram na mesma casa. A possibilidade de a troca de mensagens textuais, de textos. Por quê? Porque no texto, Rafael, tu não tens a voz e tu não tens o rosto. Então, a pessoa recebe aquela mensagem, ela interpreta da maneira que ela sente o relacionamento com a outra pessoa. Então, aquelas lacunas que ficam dentro dessa mensagem, ela preenche com o que a gente chama de idealização do outro. É muito, muito bom.
Assim como as mensagens, às vezes, elas provocam as peleias que eu falei antes. Então, Sí. a internet, ela possibilita crescimento pessoal, crescimento sexual, ela possibilita uma série de coisas. É como, por exemplo, as tarjetas de crédito te possibilitam usar tua plata de uma maneira muito civilizada, pero tu puedes criar problemas muito sérios para ti se usas de uma maneira inadequada a tu tarjeta de crédito. Então, me parece que é um fenômeno muito interessante. A internet é uma coisa que ha venido para quedar-se. Tu puedes decidir o que fazer com ella em tu relação com tu parceiro. Dos puntos que quisiera conversar contigo antes de terminar nuestra sesión son los siguientes. El primero es si tú crees que los medios, el Internet y ahora aquellos que son accesibles, como los teléfonos celulares y las tabletas, etcétera, pudieron haber y pueden estar generando un aumento en la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el abuso de las parejas, hasta el feminicidio, me atrevo a decir. Rafael, vê uma coisa. Tu tens facilidade. O celular é uma extensão do teu corpo hoje, Sim. sabe? É como se ele fosse uma parte do teu corpo. Ali dentro está o que a pessoa vê, ela comenta. Ali está o que ela vê, o que ela sente, o que ela pensa em relação às coisas. Então, o grande problema são aquelas pessoas que têm dificuldade de natureza emocional e que criam situações graves no relacionamento de par, usando essas informações que retira, por exemplo, do telefone celular. Então, significa que a violência doméstica, o feminicídio, isso sempre existiu. E, infelizmente, continuará existindo. O problema é que pessoas desajustadas, com problemas psiquiátricos, inclusive, usam essa ferramenta para identificar aquelas situações que são situações de conflito, que propiciam muita raiva, sabe lá o que as pessoas buscam ali, e isso acaba acontecendo. De fato, situações de feminicídio, situações de violência. Agora, volto àquela coisa lá inicial. O isolamento, por causa da pandemia, aislamento, isto? Aislamiento, sim. Então, esse isolamento fez com que as pessoas, como é que se diz isso? Profundizassem Profundizaran. estes comportamentos, de investigar, de tentar controlar o outro de uma maneira muito explícita, muito mais explícita. ¿Por quê? Porque está junto 24 horas, 7 dias por semana. Então, las mídias podem propiciar, porque a pessoa com problemas vai utilizar esta ferramenta para viver, fazer estas coisas todas. Agora, tu não podes atribuir à internet a causa dessas situações, porque, na verdade, ela não é a causa, ela facilita o acesso a informações para uma pessoa desequilibrada e vai em busca dessas informações para provocar situações muito complicadas e muito agressivas com filhos, não é só com a mulher ou com o parceiro, mas com filhos, com pessoas das suas relações. Então, não é. Existe uma facilitação, porque existe uma ferramenta muito poderosa. A internet é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque tu tens acesso a muita coisa, Rafael, muita coisa da intimidade da pessoa. É impressionante o que tu descobre na internet em relação a uma pessoa. Se tu colocares lá, uma ocasião eu coloquei o meu nome
e fiquei assustada com o que apareceu. Eu disse, nem eu sabia que eu tinha essas coisas todas. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Então, isso é uma coisa bem interessante, né, de se pensar, porque, como eu disse antes, a internet não vai acabar. O que a gente precisa é aprender a conviver com isso, desenvolver habilidades para usar essa ferramenta. Isso é um outro problema da internet, sabe qual é? Uma coisa que tu referisse há pouco. Esse convívio digital online faz com que as pessoas desenvolvam menos habilidades sociais que são fundamentais para a convivência social. Por exemplo, a empatia. A empatia, tu não desenvolve isso na internet. Tu vai desenvolver quando? Na convivência com outras pessoas. Então, imagina o que significa tu não teres essa habilidade de convivência. O impacto dessa lacuna na vida das pessoas. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Y ahora que mencionas esto, es justamente el segundo punto que quería tratar contigo. Hace un rato mencionaste cómo la televisión en algún momento se convirtió en un hito Sí. que marcó el final de relaciones de pareja para muchas parejas. Sí. Porque uno de los miembros, habitualmente el marido, se sentaba a ver el fútbol durante toda la tarde del sábado y todo el domingo y ignoraba a la compañera. Ahora lo que vemos es que tú llegas a una reunión familiar y la generación más joven, todos, absolutamente todos, sacan su celular y todos están chateando, viendo su celular, sus tabletas y no comparten absolutamente entre ellos. No hay ningún tipo de posibilidad de crear empatía dentro del grupo familiar. Y a veces la generación mayor, más añosa, solamente observa asustada y súper crítica, diciendo, pero ¿a qué hora van a dejar de lado el juguetito? Porque para ellos es como un juguete brinquedo con el que están todo el tiempo buscando quién sabe qué información o jugando quién sabe qué cosa. O sea, este puede ser un efecto contraproducente de los medios en la dinámica familiar, ¿cierto? Sim. E falaste dos jogos, o que incomoda muitas vezes dos ciumentos ou celosos não é o conteúdo dos jogos ou o sujeito estar na internet fazendo alguma coisa, é estar na internet jogando os jogos. Não é porque não é o jogo, é estar jogando o tempo inteiro. Bom, ao que tu colocaste. Rafael, o que a pandemia trouxe para as pessoas? Tu vais nos lugares, tu vais ter que traduzir isso. Tu entras nos lugares, tem uma botija com álcool. Tá? Todas as pessoas têm que limpar as mãos com álcool gel. Não é? Tu entras na casa das pessoas, imediatamente a pessoa te mostra o álcool gel, te alcança o álcool gel, mas tu já sabes que ali, para tu entrares ali, tu vais ter que usar álcool gel. O que se espera dos matriarcas, dos patriarcas? Os pais e os filhos não são relações horizontais. A tua relação é horizontal com os teus irmãos, com os teus amigos, mas com os teus pais a relação é vertical. Qual é a expectativa que se tem em relação aos pais? Que eles controlem, de alguma forma, o funcionamento daquela família. Se tu dizes para as pessoas que chegam na tua casa que elas usem o álcool gel, diz às pessoas maiores, elas digam para os filhos, os sobrinhos, aqueles que estão entrando, lá, põe o telefone ali, porque ninguém vai falar no telefone celular, ninguém vai usar o telefone celular aqui na minha casa. Ou seja, se as pessoas não delimitarem um território de uso do celular, as pessoas fazem o que elas querem. E as pessoas têm, sabe o quê? As pessoas têm um medo horrível de filhos, especialmente
os pais têm medo dos filhos. E por quê? Porque o grande terror dos pais é que o filho vire para ele e diga: eu te odeio. O que está por trás é isso. Que un hijo le diga al padre, te odio. Exato. Então, que as pessoas, que os maiores, que o dono da casa, que a pessoa na qual tu vais, que seja o dono da casa, ele estabeleça que a regra em relação ao uso de telefone é a seguinte: entrou, telefone não é nem deixar no bolso, não é isso, porque a pessoa vai procurar no bolso o telefone. É deixar sobre a mesa ou em algum lugar na entrada da casa o telefone celular. Rafael, as regras sociais... Tu sabe por que as regras sociais existem? Para as pessoas não se matarem. Essa é a função das regras sociais. Então, já que as pessoas não aprenderam a respeitar essas situações de convivência e, por conseguinte, não vão desenvolver a habilidade de interagir com terceiros, que elas vão ter que ser ensinadas por terceiros. Ou seja, não aprendeu em casa, vai aprender em outras situações. E alguém tem que dizer que pare, que coloque o telefone celular aí. Quem pode fazer isso? O dono da casa. O dono da casa, ele é o dono da regra. Ele é o dono da regra. Essa é a história. Para encerrar, te voy a pedir un favor. Considerando el tema que tratamos, que es el impacto de los medios, del Internet, de los teléfonos celulares en las relaciones de pareja, que tú como mujer que está en crecimiento permanente, que crece junto con tu pareja, a quien tengo el placer de conocer, ¿qué recomendaciones, 3 recomendaciones les puedes hacer a las personas de nuestra audiencia para que cultiven su relación y sigan creciendo como personas y como pareja? Tres cositas. Eu te diria assim, não sei se nessa ordem, né, é mais importante. Este é o momento, mais do que nunca, de adaptar-se e inventar, inovar. A pessoa tem que inovar. Por quê? Porque esta situação veio para ficar. A outra, Rafael, é entender que o outro, como Sartre dizia, o outro é o outro, não é tu. E o outro tem tantos desejos e tantas vontades quanto tu. Ou seja, tu tens que aprender a identificar que a outra pessoa, ela não é uma extensão, um apêndice teu. Ela é uma outra pessoa e tem vontades próprias, desejos e vontades próprias. E eu diria que a terceira coisa é aquilo que eu falei um pouco, de perguntar para si mesmo se aquela relação vale a pena. Se ela continua querendo a pessoa da mesma maneira, se ela tem interesse em continuar investindo naquele relacionamento. Então, por isso eu te diria, o que é primeiro? Eu acho que talvez seja isso de se perguntar, eu me interesso ainda por essa pessoa, eu quero continuar investindo, porque se tu entendes que o outro é o outro, se tu queres invertir, e se tu lo quieres todavía, então tu puedes ir para outro nível, aprender a interaccionar com uma ferramenta tão poderosa como é a internet. Discutir as formas de uso de esta ferramenta. E, bueno, aprender a convivir com estas coisas que estão hoje aí. Básicamente, Muchísimas gracias. Excelente, yo creo que es un excelente resumen. Muchísimas gracias, María Aparecida, muchísimas gracias a la doctora Vieira Souto por haber accedido a acompañarnos esta noche. Yo estoy seguro que nos hará el honor de acompañarnos de nuevo en alguna otra ocasión. Vamos a mantener estos conversatorios permanentemente en línea. Y lo que a mí me queda por decirles es que, por favor, observen las recomendaciones de las autoridades de salud. La pandemia no se ha terminado. Todavía seguimos lidiando con ella. Hay una variante viral que es muy contagiosa
que se está extendiendo muy rápidamente por todo el hemisferio occidental. Entonces, sigan observando todas las prácticas de distanciamiento social, de cubrirse la boca, de ponerse desinfectante en las manos y vacúnense, por favor. No hagan caso de las historias, de las teorías conspiratorias o de las mentiras que se dicen acerca de la vacuna. La vacuna es efectiva y altamente eficaz. Entonces, soliciten en sus países que les den la vacuna, por favor, cuanto antes. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Que estén muy bien.